Entre os dias 12 e 15 de setembro, o ciclo de estudos políticos Eleições 2016, promovido pelo Centro de Pensamento Político da Uniara, trouxe ao auditório principal da instituição os candidatos à Prefeitura de Araraquara, que expuseram seus planos de governo e responderam perguntas dos presentes. O evento também contou com uma palestra com o juiz eleitoral da Zona 239 da comarca de Araraquara, Dr. Rogério Belentani Zavarizi. Muito importante a iniciativa e, mais importante ainda, o fato de se reunirem vários cursos de graduação, curso de Direito, Pedagogia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Dá isso uma tônica diferente, uma interdisciplinariedade que é muito importante. Durante a semana, os candidatos a prefeito estarão aqui, né? Os alunos têm condição de conhecer, ouvir as propostas e provavelmente farão algumas perguntas aos candidatos também, né? Tudo isso é muito importante para a democracia se consolidar. Qual conselho você daria a respeito das eleições, principalmente no momento conturbado que o país vive com a política, a questão de como eleger, do que ele tem que se atentar, se tem que ouvir melhor as propostas, enfim, de uma forma geral? Com certeza, prestar atenção nas propostas, mas não só as propostas. Examinar a vida pregressa do candidato, quem é, na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, comercial, enfim. E realmente examinar o que é que o candidato fez até hoje e o que é que ele pode, de fato, agregar com a sua experiência de vida para o serviço público. E o pessoal está um pouco descrente da política, é uma realidade que a gente vê em todos os municípios. Muito conturbada a política em nível nacional e isso acaba refletindo, né, nesse desinteresse da juventude. Isso precisa ser revertido, mas é uma questão de tempo, eu acredito. A sociedade brasileira ainda é uma sociedade muito nova. Se você for pensar da República para cá, não temos menos de 130 anos. Isso, em termos de história de um povo, é uma história curta. E a democracia, ela se aperfeiçoa com o passar do tempo, né, com boas leis, mas com boas pessoas. E sempre isso vai passar pela educação, né? Por isso que aqui é realmente o berço, aqui é onde nós temos que cultivar as melhores ideias. É bom também salientar que os candidatos estarão aqui presentes, mas junto com eles, caso eleitos, virão vices, uma equipe que eles vão selecionar, né? Sim. Nós acabamos de ter uma substituição na presidência da República e não foi a primeira da história do país, né? Então a gente precisa prestar atenção também, né, no candidato ou na candidata a vice-prefeito, no caso da eleição que se aproxima agora, né? Também examinar a vida pregressa, também ver quem é que nós vamos votar. Eu queria que a senhora falasse mais uma vez a respeito do que trata qual que é o objetivo desse ciclo político, o intuito dele. O ciclo de estudos políticos, ele pretende reforçar aquilo que é visto em sala de aula e talvez visto de uma outra maneira, mais palatável para os alunos, né? Que eles aceitem melhor, tá certo? Porque ciência política nem sempre é uma matéria agradável para os alunos. Existem alguns que já são bem vocacionados, mas existem outros que não se interessam, né? E a política brasileira é uma política que está precisando ser estudada, entendida, compreendida, né, e estudada. Então, a gente tenta reforçar isso com esses ciclos que são assim mais agradáveis do que uma sala de aula. Na ocasião, os candidatos falaram da oportunidade de apresentar suas propostas aos graduandos da instituição e também da importância da realização de um ciclo como este. Olha, eu quero dar os parabéns à Uniara, a vocês, né, da comunidade universitária, já que a Uniara, para nossa alegria, se tornou uma universidade. Nesse momento tão importante da vida política do nosso país, da vida política da nossa cidade, a comunidade está mobilizando para debater propostas, né? Para que a gente possa não só enxergar os problemas que a nossa cidade vivencia, mas também para que a gente possa apresentar as propostas que possam solucionar esses problemas, para que a gente possa efetivamente, a partir do ano que vem, construir políticas públicas que possam mudar para melhor a vida do povo de Araraquara. É importantíssimo, todos nós já passamos pela vida acadêmica e fomos estudantes, é importante que os jovens saibam que sem a mudança não tem jeito e os estudantes têm que participar. Então a Uniara, eu queria parabenizar a Uniara por esse momento, para que nós possamos, enquanto candidatos a prefeitos aqui de Araraquara, expor aos jovens, aos estudantes, o que nós estamos pensando no desenvolvimento, a mudança que a cidade precisa. Então quero, nesse momento, e fazer um apelo, principalmente aqui, pela grande audiência que vocês têm, para que os jovens participem da política, se engajem na política, para que o país possa continuar mudando. A Uniara é pioneira em estar promovendo ações que integrem
a universidade e os seus alunos com as questões da cidade. Não só em momento eleitoral, mas a Uniara sempre esteve presente nos grandes debates dos momentos importantes de Araraquara. E essa iniciativa de poder permitir que os alunos da universidade conheçam mais de perto as propostas daqueles que pretendem governar a cidade, contribui para o processo democrático, mas fundamentalmente para que o eleitor possa formatar a sua opinião, haja visto que o público aqui é um público mais rigoroso. Já é uma tradição, né, da Uniara, esses debates, já participei várias vezes e acho muito importante porque é uma das oportunidades que nós temos de apresentar o programa de governo de uma forma mais tranquila e também de ter essa chance de ser questionado, né, pelos alunos e de esclarecer melhor as nossas propostas. Sempre nas campanhas os tempos são muito limitados, o tempo de TV ou o tempo de debate, então esse esclarecimento fica muito limitado. Então aqui é diferente, a gente tem essa oportunidade, a Uniara está de parabéns por esse ciclo de debates e mostra a qualidade dessa universidade, a importância que ela tem na nossa comunidade. Quero agradecer muito a oportunidade, lembrando que o pessoal foi tirado dos debates, tanto da Tribuna, da Jovem Pan e da Clube, né? Que é aqui a transmissora da Bandeirantes. Então, uma oportunidade como essa, equitativa, onde o pessoal vai colocar suas ideias na mesma proporção que os outros candidatos vão colocar, é muito mais democrático, muito mais saudável e também valoriza todos os candidatos, valoriza a democracia. Então, para nós é muito valoroso ter essa oportunidade. Mudou a mini reforma política, então é muito importante a gente poder falar as nossas propostas, principalmente o futuro do Brasil, que são os jovens, né, que estão em formação, que estão dando norte, né, da nova política, das diretrizes da nossa cidade, diretrizes do nosso país. Vão sair profissionais aqui que vão estar em várias áreas, né, fazendo a mudança. E é dessa forma que a gente quer chegar a prefeito. Então a gente tem que falar com as pessoas, olho no olho. E o jovem é muito atraente para a gente poder discutir ideias. Aqui vai ser um local onde eles vão poder fazer perguntas. Então esse é o momento. O ciclo de estudos políticos da Uniara envolve os cursos de Direito, Pedagogia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda e mostra uma interação entre as graduações, além dos candidatos, o que proporciona uma discussão maior sobre a política brasileira. Os candidatos também comentaram o desinteresse dos jovens, além da descrença em relação à política nacional, devido ao momento conturbado que o país passa atualmente, e deixaram mensagens de incentivo. Olha, primeiro, uma mensagem de otimismo, porque a Uniara dá uma amostra de participação cidadã, né, onde a comunidade se mobiliza para debater propostas, programa de governo. Né, eu penso que chama a juventude para um protagonismo que é fundamental. Né, a juventude, ao longo da história do nosso país, ao longo da história da humanidade, sempre foi protagonista das principais mudanças. Né? E o nosso país hoje vivencia um hiato. É o fim de um velho modelo político e nós estamos caminhando para a criação de um novo modelo político. Nós estamos vivendo um hiato, né? Um vácuo, uma ausência de modelo. E esse novo modelo a ser desenhado vai depender da capacidade de toda a sociedade civil se mobilizar, mas principalmente da juventude, pelo protagonismo e pela força da juventude na construção das principais mudanças que a política brasileira vivenciou, como das principais mudanças que a política mundial vivenciou. Então, parabéns à Uniara, a toda a comunidade acadêmica da Uniara, aos funcionários, por esse gesto de cidadania que ela dá nesse momento. Se mirar nos bons exemplos, como o do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato e de tantos homens públicos decentes que tem no Brasil e dos políticos que têm realmente o interesse público acima de tudo. É claro que os jovens estão descrentes, porque 27% dos desempregados no Brasil estão na faixa de 16 a 24 anos. Não estão encontrando mercado de trabalho, então a desesperança está superando o otimismo. Mas eu queria fazer um apelo que só pela participação, só pela história, só pela ir nas ruas, participar de atividades como essa, que nós vamos fazer a mudança que a Araraquara precisa e o Brasil precisa. Dele ter certeza absoluta de que você até pode não gostar da política, mas saiba que será governado por alguém que goste. A política ela administra interesses, então é fundamental que as pessoas do bem se apossem dela, principalmente aqueles que vão construir o futuro, que é o caso da juventude. A juventude tem um papel fundamental na história do Brasil.
as grandes movimentações políticas no Brasil, as que lutaram contra a ditadura militar, são oriundas dos estudantes, dos jovens, o impeachment do presidente Fernando Collor, inclusive o afastamento da presidente Dilma, porque muitos jovens foram para a rua pedir o fim da corrupção, pedir punição para quem participa na Operação Lava Jato, quem é investigado, inclusive os de Araraquara, né? Então a juventude participar é fundamental, tenho certeza absoluta que eles ainda vão entender que esse processo é deles. Não desista, porque nós precisamos muito dos jovens na política, né? A gente já passou por momentos muito difíceis na história do nosso país e foi a juventude que fez renascer a esperança, a nossa chama de que nós podemos fazer alguma coisa diferente pela nossa comunidade. Juntos a gente pode fazer diferença e é por meio da política que a gente pode mudar as coisas. Então esse é o caminho que nós temos que fazer. Não desistam, é possível mudar, é difícil, né? Eu sei disso, mas não desistam. Só a juventude pode vir renovando as coisas. Então nós esperamos muitos jovens na política, espero que se elejam muitos vereadores jovens, novos, com uma energia nova para que a nossa política seja renovada. Não, eu tinha essa visão também. E com certeza eu tenho muita honra, muito orgulho de ser político. A política transforma a vida das pessoas, a política é eterna, né? Se a gente pensa no futuro e você vem numa universidade para colher o futuro, né? Você está plantando para colher o futuro do nosso país, a política é fundamental. Então o jovem, mais do que nunca, tem que participar ativamente da política, da boa política. Olha, a gente tem que entender que isso só aconteceu, o jovem só se distanciou da política, uma coisa que era diferente na década de 90, né, onde a gente tinha uma participação popular muito maior, porque houve intenção do governo Lula, incentivar o consumo, incentivar aquilo que é particular, ao invés de incentivar aquilo que é público, né? Então, o nosso conselho é pesquisar, é o mais importante. Às vezes você não quer participar ativamente, mas primeiro pesquise, porque se você pesquisar, você vai ver que nem todos os partidos são iguais. Por exemplo, o único partido nessas eleições que não tem nenhum centavo de empresa da Lava Jato é o PSOL. Então nós já estamos limpos desde o começo. Se você pesquisar, você vai ver que existe sim opção. Aos alunos coube adquirir a experiência no cenário político municipal, além de se conscientizar em relação às propostas e campanhas dos candidatos à Prefeitura de Araraquara. Eu acho que a política ela andou muito esquecida e começa do jovem agora ele se interessar, porque no momento que a gente está vivendo é uma crise política e ninguém entende, então as pessoas opinam, mas é aquela opinião vaga. É importante por quê? Porque nós somos os futuros jornalistas, então cabe a nós conhecer política. Então a gente tem que acompanhar os candidatos, analisar o discurso deles, analisar com o que a gente aprende, para a gente pegar e falar assim, e aí? Agora é a gente que vai fazer no futuro.